Amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É com muito temor e muito mais tremor que eu estou aqui com vocês nessa noite. Mas essa palavra que o Senhor me deu, Ele me deu antes de eu saber que eu ia pregar, porque Ele sempre fala com o mensageiro antes de falar com a igreja. Então, normalmente, aquilo que Deus quer que a gente fale é aquilo que Ele está falando conosco. Eu vou tentar não ir de Gênesis a Apocalipse, mas eu vou chegar perto. Vamos começar então em Gênesis 3, do 23 ao 24. Eu pensei muito no tema da campanha, pastora. Portas abertas, portas abertas. E o Senhor me falava muito sobre o véu se rasgando, sobre a presença de Deus, sobre essa porta que Jesus é para a presença de Deus. Vamos ler lá então, Gênesis 3, o 23 e o 24 diz assim: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Curva a cabeça mais um instante. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor possa falar com a tua igreja através da tua palavra, Deus. A minha oração é que nós possamos te ouvir como um solo fértil, Pai. E que tudo aquilo que o Senhor quiser falar, que eu não seja impedimento, que o meu ego não seja impedimento para aquilo que o Senhor quer entregar para a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém? Pode se assentar? Eu queria começar com essa palavra, porque o Senhor me falava sobre essa presença de Deus. E tem uma coisa muito curiosa na Bíblia, que sempre fala que quando alguém chega na presença de Deus de qualquer forma, essa pessoa morre, no Antigo Testamento. A gente vê vários momentos onde um dos servos de Davi toca na arca e morre, onde os filhos de Arão também fazem as coisas no templo de qualquer forma e morrem. E aí, quando eu estava preparando essa palavra, terminando essa palavra hoje, o Senhor me falou assim: por que Adão não morreu? Por que Adão não morreu quando ele andava comigo no jardim? Porque uma coisa que a gente não entendia, talvez a palavra, pelo menos eu não entendia, é que quando Adão estava no jardim, Adão e Eva estavam no jardim, eles estavam nus, mas eles estavam revestidos da glória de Deus. Então, quando eles andavam com Deus, a própria glória de Deus refletia neles, e eles podiam ver Deus face a face, como eu e você nunca poderíamos ver nessa vida, porque a glória de Deus estava neles. E quando eles pecaram, essa glória cai, e aí eles notam que estão nus. E aí eles precisam fazer alguma coisa para se cobrir, porque aquela glória já não estava mais cobrindo eles. E nesse momento, quando eles caem, fecha-se essa porta. Nunca mais a presença de Deus vai ser acessível ao homem. Até então. Agora eu quero pular lá para Levítico 16. Como eu disse, eu prometo que eu vou tentar não chegar até Apocalipse, irmãos. Não briguem com o mensageiro. Levítico 16. Depois que o homem cai, a gente conhece toda a história da escravidão, de como Israel passa por todo aquele tempo no deserto, né? Primeiro no Egito, passa no deserto, e aí quando Moisés está com o povo no deserto, o Senhor estabelece o dia da expiação. Ele estabelece primeiro como vai ser o tabernáculo, onde a presença de Deus vai habitar. Então, olha, o tabernáculo vai ser assim, ele vai ser de acácia, vai ser revestido com ouro, vai colocar vários elementos, e se vocês analisarem, se nós analisarmos a palavra, cada elemento tem um simbolismo para os dias de hoje. A gente vai ver algumas dessas coisas daqui a pouco. Mas o que eu acho interessante é que esse dia da expiação era um dia que uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele tinha que fazer expiação por ele e pelo povo. E esse era o único dia do ano em que um homem podia entrar diante da presença de Deus. Aleluia. Então vamos ler esse capítulo aqui. Diz assim: falou o Senhor a Moisés, Levítico 16 a partir do 1. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório,
que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho e cobrir-se-á com mitra de linho. São estas vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da entrada da congregação. Lançará sorte sobre os bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre quem cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário, o bode expiatório, como a gente conhece. Aqui depois ele segue falando mais algumas coisas, mas eu quero me deter aquilo que o Senhor me falou. Esse era o único dia que alguém podia estar na presença de Deus, na mesma presença que habitou no Éden, na mesma presença que Moisés viu no monte quando estava recebendo o testamento. E nesse dia tinha uma série de requisitos, mas o que levava o povo, o que permitia o povo receber o perdão de Deus era o bode emissário, o bode expiatório. O sumo sacerdote colocava a mão sobre ele, orava, enviava e levavam ele para o deserto, para levar os pecados do povo para longe da presença de Deus, que era um simbolismo daquilo que Cristo fez por nós. E por que Deus, quando está estabelecendo aqui, ele fala para Arão não entrar no Santo dos Santos naquele momento? E agora eu acho muito interessante essa parte que aconteceu. Os 2 filhos de Arão morreram. Eu vou voltar um pouquinho aqui no capítulo 10 de Levítico. Acho que é 10:1. Exatamente. No capítulo 10, versículo 1, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aqui a gente vai começar os nossos simbolismos. No versículo 24 do capítulo 9, fala que eles tinham terminado todo o templo, eles tinham terminado toda a parte interna, e o Santo dos Santos estava tudo pronto. Eles fazem tudo o que Deus manda, e Deus manda fogo do céu consumir todos os sacrifícios, e esse mesmo fogo do céu, ele acende os incensos. É esse fogo que acende os incensos. E no capítulo 6, versículo 13, diz que o fogo tem que permanecer sempre aceso, mas quem acende esse fogo é Deus. E assim é na minha vida e na tua vida. A gente não pode fazer nada para atrair a presença de Deus, porque Ele nos ama primeiro, Ele nos atrai para Ele. Quando os filhos de Arão, eles pecaram porque eles deixaram esse fogo apagar. E eles tinham que de alguma forma oferecer um sacrifício e pedir que pela misericórdia Deus mandasse fogo de novo para acender aquele incensário, para que a presença voltasse. Mas eles quiseram fazer pelas próprias mãos, e Deus consumiu eles, porque Deus é Deus de ordem. E olha só, esse incenso que eles falam, esse incensário, ele tinha uma representação na nossa vida hoje. Porque a palavra fala que as nossas orações e a nossa adoração, ela sobe como um cheiro suave até o Senhor. Vocês não precisam acompanhar, eu só quero ler uma passagem aqui de Êxodo 30, 34, fala um pouco sobre esse incensário. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de peso igual, e disso fará o incenso, perfume segundo a arte de perfumista, temperado com sal puro e santo. Esse incenso é a nossa adoração, é a nossa oração. E os elementos desse incenso, eles são importantes. Por quê?
Estoraque era uma árvore que as folhas dela produziam uma resina. Então eles só precisavam chegar e colher a resina dessa folha da árvore para fazer o incenso. Se o incenso é a minha oração, e esse estoraque representa algo da minha oração, quer dizer que a minha oração tem que ser espontânea. Ela não pode ser forçada. A minha adoração não pode ser porque o outro está fazendo. A minha oração, ela tem que vir naturalmente do meu coração, do meu desejo de conhecer a Deus. O outro item, a ônica, ele era uma espécie de um marisco, de um molusco, que ficava no fundo do Mar Vermelho. Então eles colocavam o incenso dentro desse marisco. Isso me fala o que a respeito da minha oração, da minha adoração? Ela tem que ser profunda. Ela não pode ser rasa. Eu tenho que encontrar a verdadeira necessidade do meu coração quando eu for me expor a Deus. Deus não lida com personagem. Não adianta nada a gente vir aqui fazer cara de espiritual, porque Deus conhece o nosso coração. Então Deus quer profundidade quando a gente ora. Ele quer profundidade quando a gente adora. E o terceiro elemento é o gálbano. O gálbano, ele era uma espécie de um cacto, que quando ele era amassado, quando ele era esmagado, ele produzia um cheiro suave, um cheiro doce. E o que isso fala da minha vida? Fala lá de Salmos, né? Que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. É sobre o meu quebrantamento. Eu não posso chegar a Deus como aquele fariseu. Glórias eu te dou, Senhor, porque eu não sou como esse pecador que está aqui do meu lado. Não. Eu tenho que bater no peito e reconhecer o quanto eu preciso dele. O quanto eu não sou nada sem a presença dele. O quanto Deus literalmente rege tudo o que acontece na minha vida. Seja o bem, seja o mal. Ele não quer o meu mal, mas às vezes Ele permite algumas coisas, que algumas coisas aconteçam, seja para nossa maturação, seja para nosso crescimento, ou seja porque a gente precisa aprender algo nesse processo. E por último ele fala que esse incenso ele é feito com sal. E o sal na Bíblia representa pureza, e o sal no Novo Testamento somos nós, sal da terra. A minha oração ela tem que ser pura. Sal é tempero, tem que ser equilibrada. Se eu salgar demais, a carne não presta. Mas se eu botar pouco sal, fica sem gosto, né? Coisa ruim uma carne sem gosto. Quando a gente faz uma carne assada, ninguém elogia o sal, mas carne bem boa. Mas tira o sal daquela carne para tu ver. É a mesma coisa, a nossa oração ela tem que ser pura, ela tem que ser temperada, mas ela tem que ter um equilíbrio. Sabe? A gente ainda é humano e às vezes a gente esquece disso. E a palavra nos fala também lá em Hebreus que sem santificação ninguém verá a Deus. Essa é a principal pureza, porque às vezes a gente está buscando a Deus pelos motivos errados. A gente está orando e adorando, mas o nosso coração não é puro porque tem uma intenção por trás. Tem algum lugar que a gente quer alcançar e o Senhor conhece. E dá só um minutinho. O que isso tem a ver com a porta, irmão? Onde é que tu está querendo chegar? 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templo do Espírito Santo. Tudo isso que foi falado no Antigo Testamento, todas essas regras que tinham, agora é eu e é você. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu coração é o santo dos santos. E como eu trato o templo do Espírito Santo? Como eu trato a minha vida? Como eu trato o meu coração? O lugar onde Deus, que criou todo o universo, resolveu habitar. Será que a gente parou para pensar nisso? Às vezes eu acho que a gente insulta a inteligência de Deus. Em Mateus 27:51 fala que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Mas eu quero voltar um pouquinho antes aqui sobre esse dia da expiação, antes de eu continuar. O véu do templo se rasgou, o véu que separava o lugar santo do santo dos santos. O santo dos santos, como a maior parte de vocês já sabe, é o lugar onde ficava a Arca da Aliança, a representação física da presença de Deus. Nesse lugar, ninguém podia entrar, além do sumo sacerdote, nesse dia da expiação, uma vez ao ano, depois de oferecer sacrifício por ele, pela família dele, pelo povo, para poder acessar essa presença. Mas olha só que interessante, quando ele estava lá fazendo os sacrifícios, a presença de Deus descia sobre aquele lugar. Mas tinha uma condição para que o sacerdote não fosse morto nesse momento.
E é aqui que eu quero que você preste atenção na sua vida de oração e de adoração. O sacerdote precisava pegar esses incensos que a gente falou, de estoraque, ônica, gálbano e sal, e ele precisava andar com aquele incenso por dentro do Santo dos Santos, daquele lugar onde a presença ia se manifestar, até que ele criasse uma nuvem tão espessa que ele não conseguisse enxergar mais nada. E nessa nuvem de oração e adoração, a presença de Deus descia, e ele não morria, porque ele estava orando e adorando. É um simbolismo muito lindo quando a gente pensa, sabe? A minha adoração é o que torna, a minha oração e adoração é o que torna a presença de Deus não mortal para mim. Porque quando Deus desce no meu coração, se tiver de qualquer jeito, o que vai acontecer? Será que é Deus mesmo que vai descer? Será que o Espírito que está em mim realmente é santo? Às vezes a gente tem que se perguntar, o que a gente está vivendo, o que a gente está atraindo? Eu quero abrir agora em Hebreus 10. Lá no final da Bíblia, voltando de Apocalipse, ali 1 João, volta um pouquinho, Hebreus 10, 19 e 20. Esse lugar que era o lugar mais mortal da face da terra, depois que o povo foi levado cativo, por causa desse Santo dos Santos, olha só, eles começaram a pegar um hábito, não diz na Bíblia, mas os livros de história contam que eles amarravam uma corda na volta do sumo sacerdote, porque ninguém podia entrar no templo até o sacerdote sair. Então tu imagina, o sacerdote estava lá e ninguém sabia o que estava acontecendo, ele estava aspergindo sangue, representando o sacrifício de Jesus por nós, e se daqui um pouco ele fizesse uma coisa errada, ele caía morto, e quem entrasse lá ia morrer também. E aí? Então eles começaram a pensar, a gente precisa saber o que está acontecendo. Vamos botar uma corda na cintura dele e uns sinos, porque enquanto ele estiver se movendo, a gente sabe que vai ouvir o sino. E caso ele morra, a gente puxa pela corda e ninguém entra num lugar consagrado que Deus não permitiu. Às vezes a gente não tem esse temor. Às vezes a gente não tem temor dos lugares que a gente entra, das coisas que a gente faz. E essa palavra Deus me trouxe foi justamente que ele disse, filho, tu perdeu o temor ao longo do caminho. Eu conheço, eu estou dentro da igreja, eu conheço ao Senhor, eu tenho experiências com Deus desde 2004. E ao longo do tempo, eu perdi o temor. Eu comecei a fazer as coisas de uma forma mecânica. E há 2 semanas atrás, quando eu estava ali, a gente estava mexendo no projetor, o Senhor me falou, tu perdeu o temor. Tu perdeu o temor dessa presença que podia matar. Porque se eu descesse sobre a tua vida do jeito que tu quer hoje, tu não ia aguentar. Porque tu não está revestido da minha glória como Adão estava. Em Hebreus 10, 19 e 20 diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha só, gente. Aquele Deus que antes andava lado a lado com Adão, aquele Deus que antes, uma vez por ano, descia sobre o Santo dos Santos no dia da expiação, agora Jesus vem e Ele abre uma porta para nós, uma porta direto para o trono, uma porta de acesso direto a Deus. Agora eu posso entrar nesse véu espiritual. E onde é esse véu espiritual, irmão? Dentro do meu coração. Dentro do meu coração. A palavra me fala lá em João 10, 9, que Jesus diz que eu sou a porta. Quem entrar por mim, achará pastagem, será salvo. Mas olha só, João fala também em João 14 e 16, que o Consolador que Ele me enviar, para quê? Para que Ele estivesse sempre conosco. Ele quem? Deus estivesse sempre conosco. O Espírito Santo, para quem se converteu, para quem conhece a Deus, Ele está sempre com nós. O Deus que fala conosco aqui nesse culto, na nossa casa, na nossa oração, é o Espírito Santo. Aleluia. E esse mesmo Deus que antes podia matar, hoje Ele quer te convencer do teu pecado, do juízo que está por vir sobre o mundo e da justiça dele, que é Jesus. E muitas vezes a gente não entende isso, porque a gente olha, o homem olha para a aparência e o homem continua olhando para a aparência. Até hoje, a gente olha como as pessoas fazem as coisas.
no público. A gente olha como as pessoas pregam, como as pessoas louvam, como as pessoas fazem as coisas na igreja, mas a gente não sabe o que elas fazem no altar lá da casa delas, de joelho, como ela vive com a esposa, com os filhos. A gente não conhece a intimidade que essa pessoa tem com Deus. E a gente olha e a gente quer ser igual, mas a gente não sabe o que está por trás. Nessa passagem, tem uma passagem até no Antigo Testamento muito interessante sobre isso. Quando dessa mesma Arca da Aliança está atravessando a Terra Prometida, Deus manda eles dizer assim, ó, para aqui, faz 2 altares. Pega 12 pedras, uma para cada tribo, e levanta 2 altares para mim. Só que detalhe, quando eles tocaram a arca no rio, o rio parou, o rio secou, porque Deus queria que eles atravessassem em terra seca. E eles, literalmente, o rio trancou de um lado, que nem o mar Vermelho se dividiu, e eles atravessaram. E eles fizeram um altar do lado do rio, do lado depois de dentro do rio, onde eles estavam dentro da terra prometida, para que eles lembrassem, olha, aqui foi onde a gente começou a conquista da terra prometida. Esse é o altar público, isso é o que Deus fala de nós para os outros, é o que o nosso testemunho fala a respeito de Jesus para quem convive conosco. Mas as outras 12 pedras, eles colocaram no fundo do rio, só que o rio ia voltar a correr. Ninguém ia ver aquelas outras 12 pedras, só quem ia saber era o próprio povo de Israel. E esse é o meu altar íntimo. Esse é o altar que eu levanto na minha casa, quando eu oro, quando eu adoro, quando eu busco a palavra dele, quando eu busco as coisas do Senhor para a minha vida. Porque não adianta nada eu fazer um personagem, falar evangeliquez aqui, se eu não viver esse evangelho dentro da minha casa, se eu não viver esse evangelho dentro do meu trabalho. E eu já quero encaminhar para o final, gente, não vou me deter muito, mas em Atos 17 e 27, quando Paulo está pregando em Atenas, eu acho muito interessante que a gente às vezes passa batido por uns versículos chaves. E ele está pregando em Atenas, para o centro de toda a cultura do mundo. E ele está falando, olha, de um só ele criou todos os homens. E aí no 17 e 27 ele diz o quê? Para se tateando o pudessem buscar. Para buscá-lo e se tateando o pudessem encontrar. Por que ele fala tateando? Quem é que tateia as coisas? A gente quando está no escuro, né? A gente vai assim, bate o dedinho em alguma coisa, sempre vai tateando, porque a gente não tem clareza nessa busca. A gente não tem clareza no que a gente está buscando, então a gente vai tateando para ver se a gente encontra. Mas aqui ele está falando do que? De um desejo, de uma vontade. Olha, Deus nos criou para que nós o buscássemos, mesmo com todas as nossas limitações. Tá, mas por que tateando se a gente não é cego? Porque o apóstolo Paulo nos fala lá em 1 Coríntios 13, olha, hoje um dia eu vou conhecer como eu sou conhecido. Aí eu digo assim, mas eu conheço a palavra de Deus, mas a gente não tem, a nossa mente não tem a capacidade de mensurar o tamanho de Deus. Deus me conhece antes de eu existir, isso é uma coisa gigante demais para a minha cabeça conceber. Sabe, antes de eu nascer, o meu pai e minha mãe podem não ter me planejado, mas Deus me moldou lá na eternidade. Ele decidiu o tempo que eu ia nascer, quais seriam a cor dos meus olhos, quais seriam, como eu seria, onde eu viveria. Tudo isso foi decidido antes de eu ser concebido. Sabe, é como tu planejar uma coisa, milhares de anos de tecnologias antes, como pode isso? É uma mente perfeita demais. Sabe, todas as coisas no universo, elas têm um fluxo que Deus fez perfeito, como se fosse literalmente aquela mesa de som regulado, traço a traço. E eu acho assim, lindo a forma como Deus expressa esse amor por nós. E eu quero encerrar contando uma história. Foi muito curioso porque a primeira vez que eu fui convidado para pregar foi há 15 anos atrás. Aliás, não foi para pregar, foi para fazer uma abertura num culto jovem. E eu estava partilhando com as meninas essa semana. Eu fiquei tão nervoso, tão nervoso. Era um culto jovem que tinha uns 50 jovens, mas naquele dia tinha 90. Eu sentei na primeira cadeira e eu baixei a cabeça e eu só tremia e pedia, Senhor, o sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia de mim. Eu nunca tinha falado em público, eu nunca tinha pegado o microfone na minha mão. E eu subi, me chamaram ali na hora de fazer a palavra introdutória e eu tremia. E eu orava para Deus e digo, Senhor, eu só quero que o Senhor permita que eu fale daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o que mais me impressionou, gente, é que eu peguei o microfone tremendo, eu levei o microfone até a boca tremendo, e quando eu abri a boca para falar,
eu vi a palavra de Deus se cumprindo. Quando eu te chamar, não te preocupa com o que vai falar. Eu senti um toque na minha língua, o meu corpo todo relaxar. E eu comecei a falar do jeito que eu estou falando com vocês aqui agora. E por que eu estou contando essa história? Porque o Senhor me pediu para trazer a primeira palavra que eu trouxe na minha vida hoje aqui de novo. Lá em Marcos 12. Esse é o último texto que eu vou navegar, eu prometo para vocês, gente. Não vou chegar até Apocalipse, vamos voltar ali para Marcos. Marcos 12, do 42 até o 44. A oferta da viúva pobre. A palavra de Deus nos diz assim, Marcos 12, do 42 em diante, diz assim: vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um pagante, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu quero contar a história que o Senhor me deu nesse dia que eu levei essa palavra. Havia um imperador de uma grande nação e ele queria encontrar uma esposa para si. E não sabendo como escolher uma esposa, ele lançou um desafio em todo o império dele. Olha, eu vou dar uma semente para cada pessoa que quiser ser minha esposa. E durante 1 ano vocês têm que cultivar essa semente. E depois de 1 ano vocês vão trazer essa semente de volta aqui. Vocês vão trazer a fruto dessa semente aqui. E a flor mais bonita que eu achar vai ser a minha esposa. E tinha uma camponesa muito simples, que ela era apaixonada pelo imperador, pela justiça, pelas obras dele, por tudo que ele fazia. Ela pensava com ela: eu vou pegar essa semente, e se essa semente brotar do jeito que eu amo esse imperador, ela vai ter uma flor linda. E ela plantou a semente, e ela regou dia após dia, e não nasceu nada. E ela pensava: eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E ela pesquisou sobre jardinagem, e ela botou ali aqueles fertilizantes, e ela colocou tudo, e nada. Passou 1 ano, e ela chega e nada brotou daquela semente. Ela estava literalmente com um pote vazio, só com terra dentro, e a semente enterrada ali. E quando ela chega para apresentar, ela com vergonha, ela não queria nem ir. Ela chega para aquele pote com vergonha para apresentar diante do imperador. Ela olha todas as concorrentes vestidas, né? Pessoas ricas, vestidas lindas, com folhagens enormes, com flores gigantes, com cada qual mais linda, que ela nunca viu um desfile tão grande de flor linda. E ela pensou: eu devo ter feito algo errado, mas eu não vou embora agora. Se quiser me condenar por eu não ter feito direito, ele pode, mas eu fiz de todo o meu coração. E o imperador começou a passear pelo meio das concorrentes. E quando ele chega nessa moça com um vaso vazio, ele pergunta para ela: tu plantou a flor que eu te dei? Ela: sim, está aqui dentro do pote. Essa aqui é a minha esposa. Essa é a minha esposa. Eu digo: mas como? Está todo mundo com flor mais linda do que a outra? Porque eu dei semente infértil para todas vocês. Nenhuma das sementes deveria dar flor, mas essa aqui ela cultivou a flor da honestidade. Assim como aquela viúva pobre deu tudo o que tinha, ela deu aqui, ela mostrou o sincero do coração dela. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Quando Deus me falou sobre o meu temor, eu comecei a pensar comigo, como ser humano a gente pensa. Eu vou, assim como Eliú e como os 2 filhos de Arão, eu vou acender o incensário de novo, eu vou começar a orar mais, eu vou começar a buscar mais, eu vou mais no culto, eu vou mais aqui, eu vou mais ali. E o Espírito Santo falou comigo: filho, eu não quero a tua performance. Eu não quero que tu tenha estatísticas comigo, porque isso não é uma competição. E o problema é que a gente se baseia na performance. O irmão ora 3 horas, 4 horas, 5 horas. O irmão lê a Bíblia 5 vezes ao ano e eu não leio nenhuma. Então eu tenho que ler a Bíblia 5 vezes ao ano. Não. Eu tenho que buscar Deus porque eu quero encontrar Ele. Não porque o outro está buscando. Não porque o outro está fazendo. Eu tenho que cultivar no meu coração a flor da honestidade. Porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração.
vezes a gente se culpa. A gente se culpa por aquilo que a gente vê os outros fazendo. E a gente quer, assim como os filhos de Arão, acender um fogo estranho diante de Deus. Sendo que o que a gente precisa é se arrepender por nos cair pelos motivos errados. Gente, eu não preciso estar em todos os cultos. Amém? Eu preciso estar nos cultos, eu preciso glorificar Deus. É importante, se a gente seguir lendo aqui em Hebreus 12, aquele texto, ele fala, não deixemos de congregar. Ou seja, essa presença, ela vai me levar para congregar, para estar junto com os meus irmãos. Mas eu não preciso de estatística, eu não sou um funcionário, porque se eu tratar Deus como meu patrão e eu viver como funcionário, querendo bater ponto em todos os cultos, assim que tiver um salário melhor eu saio. Eu sou filho, eu não tenho salário, eu sou filho, eu tenho lugar à mesa, eu tenho acesso ao trono do Pai, aquele mesmo acesso que Adão tinha, porque Jesus, ele morreu para me revestir dessa glória e me capacitar a andar. Eu lembro que no auge da minha juventude, eu tinha um CD do Santo de Geração, e aí o pastor Cirilo, ele tem umas músicas de 20 minutos, e eu era tão religioso nessa época, que eu lembrava assim, ó, se eu orar até a quarta música, quer dizer que eu passei uma hora orando. Então estava bom, bati um pouco. Então eu começava a orar ali, e às vezes estava no bom da oração, terminava a terceira música, eu amei. Às vezes interrompia a oração. Por quê? Porque eu estava pensando em performance. Eu estava pensando naquilo que eu queria fazer com Deus. E aí nessa semana o Senhor me lembrava. Tu lembra quais foram as orações mais profundas que tu já teve? E eu comecei a trazer no meu coração. Não foi às vezes que eu estava de joelho, há horas orando. Era quando eu sentava na beira da minha cama e baixava a minha cabeça. E eu sentia a presença do Espírito Santo como um pai com a mão do meu lado. E eu começava a abrir meu coração, Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu não estou conseguindo lidar com aquilo. E o Senhor começava a me dar estratégia através da palavra dele. Busca o teu mano. Te aconselha com o teu pastor. Pede perdão. Libera perdão. E eu começava a ouvir a voz de Deus me falar com clareza. A gente não pode viver por estatística, gente. Não é porque o outro ora que eu tenho que orar tanto quanto o outro ora. Eu tenho que orar tanto quanto o meu coração tem fome de sede por Deus. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Porque eu não estou levando o meu livro ponto, o meu cartão ponto para bater. Porque eu estou indo cultuar o meu Pai. E nós, como igreja, hoje mais do que nunca, a gente precisa entender isso. Porque senão a gente vai estar o tempo inteiro se comparando uns pelos outros. E se eu tenho um desejo no meu coração que não é a presença de Deus, essa é a questão mais preocupante de tudo. Como diz o pastor Luiz Henrique, se eu tenho um desejo dentro da igreja, buscando as coisas do Senhor, e esse desejo não é a presença de Deus, eu vou entrar em movimento. Porque qualquer sonho, qualquer desejo, ele me coloca em movimento. Ele me tira de um canto e me leva para o outro, né? Eu estou buscando o meu sonho. E quando eu chegar no sonho, o que vai acontecer? Eu vou parar? Porque é isso que a gente vê muitas vezes. As pessoas vêm aqui, se enchem de Deus, choram, se glorificam, e daqui a pouco, quando a gente vê, elas não estão mais no meio de nós. Onde é que elas estão? Para encerrar, eu quero só fazer uma afirmação que eu sempre gosto de fazer, sobre como Deus faz todas as coisas perfeitas. Há um limite para eu buscar Deus? Não, não há um limite. Eu posso buscar Deus de todo o meu coração e Ele vai ser achado se eu for sincero. E olha só que curioso, uma das leis da física, esse é um prédio quadrado, vamos supor que esse prédio fosse todo feito todo lacrado, ou seja, não pudesse sair nada daqui. Eu poderia encher ele de água, eu poderia encher ele de ar e criar vácuo, eu poderia encher ele de vários elementos da natureza, mas eu nunca vou conseguir encher esse prédio de luz, porque a luz, ela não tem limite para encher um lugar. O que isso significa para a minha vida? Eu nunca vou ser totalmente cheio de Deus, mas eu sempre vou ter espaço para receber mais dele. Amém?